Vamos ler o capítulo 27 de Levíticos, né? Votos particulares e avaliação deles. Então, nós acabamos de ler o 26, onde fala as consequências da desobediência a Deus, né? E agora vamos ler os votos particulares e a avaliação deles. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, estas serão do Senhor, segundo a tua avaliação. Se o objeto da tua avaliação for homem, de idade de 20 anos até a de 70, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se fosse um homem, seria 50 ciclos. Se fosse mulher, 30 ciclos. Se a idade for de 5 anos até 20, a tua avaliação do homem será de 20 ciclos e da mulher 10 ciclos. Se a idade for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação do homem será de 5 ciclos de prata. E a tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. Se de 60 anos para cima, se for homem, a tua avaliação será de 15 ciclos. E se for mulher, 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote para que este o avalie, segundo o que permitem as posses do que fez o voto, o avaliará o sacerdote. Se for animal dos que oferecem ao Senhor, tudo quanto dele se der ao Senhor será santo. Não o mudará nem o trocará, bom por mal, ou mal por bom. Porém, se de algum modo se trocar animal por animal, um e outro serão santos. Se for animal imundo dos que não oferecem ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. O sacerdote o avaliará, seja bom ou mal. Segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se de algum modo o resgatar, então acrescentará a quinta parte da tua avaliação. Quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má. Como o sacerdote a avaliará, assim será. Avaliar, assim será. Mas se aquele que o dedicou quiser resgatar a casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à tua avaliação e será sua. Então, até aqui vamos ler os comentários desses votos particulares e a avaliação deles, né? Voto em hebraico, nedé, da raiz nadar, prometer. Era uma decisão voluntária da parte de algum israelita para se dar a si mesmo e as suas possessões a Jeová, sendo que nem toda pessoa que fazia votos teria a oportunidade de servir no tabernáculo. Os que não o podiam fazer pagariam seus votos através de grandes ofertas. O tamanho da oferta era decidido pelo sacerdote, conforme a possibilidade do ofertante. O Novo Testamento nada fala de tais ordenanças, sendo que o amor de Cristo é tão grande que nossa única resposta lógica é a dedicação da nossa vida inteira, né? Como nós lemos ontem, Romanos 12, que fala para a gente entregar nossa vida como sacrifício vivo, né, a Deus. Então, nós devemos adorar o nosso Deus com o nosso corpo, né? E em 1 Coríntios 19, ou 6, 19 a 20, vamos lá, vamos ler. 1 Coríntios 6, 9. 1 Coríntios 6, 9, diz assim: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não,
não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem edomitas. Vamos ver aqui a associação. Então, nós não devemos ter o nosso corpo corrompido, né? Como foi falado aqui. Nós não devemos, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Então, aqui é para a gente ser ao contrário, né? Não vos enganeis, que nem os impuros, nem idólatras, nem adúlteros. Então, nós devemos ter uma vida de santidade, né? Perante o Senhor. Compare este texto com Gênesis 28, 18 a 22. Vamos comparar. Gênesis 18. Gênesis 18. Não, Gênesis 28. Gênesis 28. 18 é o versículo. Gênesis 28, 18 a 22. Diz assim: Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, e ao lugar cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, olha aqui o voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a esta pedra que erigiu por coluna será a cidade de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então, ele está aqui votando, né? Aí, o Salmo 56, 12. Salmo 56, 12. Diz: os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças. Então, aqui, Davi estava falando que ele votou a Deus, mas que ele ia cumprir, né? Os manterei, ia manter. Então, assim, aqui está falando sobre os votos, né? Pessoas e posses prometidas para o serviço de Jeová podiam ser resgatadas, exceto no caso de que se tratasse de um animal trazido como oferta, né? Então, quando fossem animais, claro, ia ser imolado, mas pessoas não iam ser, né? E aqui o versículo 13. A adição da quinta parte, que é 20%, sobre o valor do voto, servia para impedir que os servos de Deus fizessem votos impensados, né? Então, deviam ter, como é que diz, prudência, né? Para poder votar, saber realmente o que estava fazendo. Agora vamos ler o versículo 16. É voto de um campo e o resgate dele. Se alguém dedicar ao Senhor parte do campo da sua herança, então a sua avaliação será segundo a semente necessária para o semear. Um gomer pleno de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se dedicar o seu campo desde o ano do jubileu, segundo a tua plena avaliação, ficará. Mas se dedicar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro segundo os anos restantes até o ano do jubileu. E isso se abaterá da tua avaliação. Se aquele que dedicou o campo, de algum modo, o quiser resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à sua avaliação e ficará seu. Se não quiser resgatar o campo ou se o vender,
o outro homem nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído livre no ano do jubileu, será santo ao Senhor como santo sagrado. A posse dele será do sacerdote. Se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou e não for parte da sua herança, então o sacerdote contará o preço da avaliação até o ano do jubileu e no mesmo dia dará o importe da avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele que o vendeu, aquele de quem era a posse do campo por herança. Toda a tua avaliação se fará segundo o ciclo do santuário, e o ciclo será de 20 geras. Mas o primogênito de um animal, por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará, seja boi ou gado miúdo, é do Senhor. Mas se for de um animal imundo, resgatar-se-á segundo a sua avaliação, e sobre ele acrescentará a quinta parte, se não for resgatado. Vender-se-á segundo a tua avaliação. Então, vamos ler os comentários do versículo 16 até o 27. Semente necessária, no 16, né? Diz: se alguém deitar ao Senhor parte do campo da sua herança, então a tua avaliação será segundo a semente necessária. A semente necessária para o semear. Aqui vemos a origem da ideia do alqueire, que é uma medida de semente. Hoje avaliamos o terreno com alqueires vinculados a medidas métricas, o que é injusto, pois algumas áreas de pântano, rochas ou floresta são impróprias para a semente e desvalorizada. O valor real da terra é a ceifa que produz. Aqui ele está falando sobre uma injustiça que há, né? O 22, se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou e não for parte da sua herança, dedicar, né? O verbo em hebraico é ikdish, causar a ser, kadosh, ou santo. Não é exatamente santificar no sentido ético-religioso. É separar para o serviço de Deus, que é para ser dada a obra de Deus, já que haveria de voltar para a família que o herdou. Era apenas emprestado, né? O 26, mas o primogênito de um animal, pois já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará. Então, o que já havia sido divinamente decretado e que pertencia ao Senhor, não podia ser votado a ele. Seria um contrassenso oferecer um voto ao Senhor àquilo que já lhe pertencia, né? Então, o versículo 28 diz: não há resgate para estas coisas consagradas. Não, havia resgate para muitas coisas, mas para essas coisas que eu vou ler agora não há resgate, certo? No entanto, nada do que alguém dedicar irremessivelmente ao Senhor, de tudo o que tem, seja homem ou animal, ou campo da sua herança, se poderá vender, nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém que dentre os homens for dedicado irremissivelmente ao Senhor se poderá resgatar. Será morto. Vamos entender essa dedicação irremessível, né? Esta expressão é uma maneira de traduzir uma palavra mais forte do que dedicar. Em hebraico é haram, que é reservar irrevogavelmente para alguma finalidade. Se é reservada para destruição, amaldiçoada seria uma interpretação. A ideia básica da palavra é isolar na sociedade. Estas coisas ou pessoas não podiam ser resgatadas, porque já haviam sido consagradas ao Senhor e retiradas do uso ou proveito próprio do homem. Então, era de uma vez por todas, né? O versículo 30 diz sobre as dízimas. Também todas as dízimas da terra,
tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará, mas se algum modo o trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Aleluia, glória a Deus. Então, Deus aqui, com todo cuidado, nos ensinando, né, coisa após coisa, mandamentos após mandamentos, né? O dízimo é uma oferta que proclama que todas as coisas pertencem ao Senhor. Indica que somos gratos a Deus por sua graça e que nossa dedicação a Ele é total. No Novo Testamento, somos admoestados ainda a dar em proporção ao que Deus nos fizer prosperar. Em 1 Coríntios 16, 1 a 2, em 2 Coríntios 8, 7 a 15. Isto, porém, não significa dízimo, mas oferta, com referência a casos específicos, né? Aí a outra expressão aqui, passar debaixo do bordão. As ovelhas eram contadas uma a uma conforme passagem debaixo do cajado do pastor. Então, era assim que o pastor conhecia suas ovelhas quando passava por baixo do seu bordão, né? Terminamos o livro de Levíticos e vamos começar no livro de Números. E como eu gosto de fazer, eu gosto de ler a análise do livro para que a gente possa ter um entendimento melhor. Então, vamos ler. O livro de Números é o quarto livro de Moisés, né? De Moisés chamado. O quarto livro de Moisés. Então, a análise do livro. O livro de Números deriva seu nome em nossas versões portuguesas, como é também o caso das versões latinas e grega, dos dois recenseamentos relatados dentro da narrativa. Na realidade, o livro é uma das divisões da unidade maior. O Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros, entre os escribas judeus, era conhecido principalmente pelo nome no deserto, que no hebraico é apenas uma palavra, Bemidbar. Um título tirado do livro do primeiro versículo, isto é apropriado, visto que o tema do livro focaliza as vicissitudes e vitórias do povo de Israel, desde quando partiram da área do Sinai até que chegaram às fronteiras da terra prometida. Em algumas passagens, o livro de Números parece mais uma coleção de informes frouxamente ligados, uma narrativa da lei ritual ou civil. Não obstante, esses informes são sempre pertinentes à história, enquanto os decretos legais frequentemente se originam das exigências da situação da vida, como a permissão da realização de uma Páscoa especial. Capítulo 9, versos do 1 ao 14. Em circunstâncias que impedem a observância da Páscoa regular ou com o pedido das filhas de Zelofeade, do capítulo 27, do 1 ao 11, que exigiram a provisão do Senhor acerca da herança de filhas, no caso de falta de herdeiros do sexo masculino. Historicamente, o livro de Números começa onde termina o livro de Êxodo. Nós estamos lendo depois de Levíticos, né? Mas aqui ele está falando que historicamente ele termina quando termina Êxodo, certo? Com o espaço necessário naturalmente para as seções históricas espalhadas pelo livro de Levíticos. Cobre um período de aproximadamente 40 anos de história. Olha aí que massa, né? Do avanço de Israel em direção à Palestina.
apesar de que esses anos são usualmente descritos como anos de peregrinação. Torna-se claro que o povo viveu ao sul da própria terra de Canaã, parcialmente na área conhecida como Negueb, não muito distante de Cádiz Barneia, durante cerca de 37 anos. Durante cerca de 37 anos. Durante esse tempo, o tabernáculo foi o ponto central, tanto da vida civil como da vida religiosa, visto que foi ali que Moisés desempenhou os seus deveres administrativos. Pode-se supor que o povo seguia as atividades domésticas dos nômades, vivendo em tendas, levando seus rebanhos a pastarem nas estepes semiáridas. Essas circunstâncias requeriam provisões divinas especiais quanto à alimentação e à água. Deus é apresentado no livro de Números como um soberano que exige obediência absoluta à sua santidade, à sua santa vontade, mas que também mostra misericórdia aos penitentes e aos crentes. Assim como um pai nutre e castiga os seus filhos, semelhantemente Deus orienta Israel, seu povo amado. Ele preferiu tratar com os homens por intermédio de mediadores. Dentre esses, Moisés é sem igual, ainda que outros tenham sido dotados com os dons proféticos. E ainda que até mesmo o pagão Balaão possa ter sido útil, visto que Deus é o Deus dos espíritos de toda a carne. Diversas referências ao livro de Números podem ser encontradas no Novo Testamento, onde o livramento da escravidão egípcia é reputada como modelo terreno de redenção eterna. As experiências no deserto são, no Novo Testamento, consideradas histórias registradas para nossa ademoestação, que está em 1 Coríntios 10, 11. Nosso Senhor Jesus Cristo usou o incidente da serpente de bronze a fim de ilustrar o modo pelo qual ele mesmo haveria de ser levantado, para que todos aqueles que nele confiassem não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Que maravilha de análise, né? Eu gosto muito de ler a análise do livro, porque nos abre a mente em vários sentidos, né? Muitas coisas que foi falada aqui a gente talvez não fosse encontrar lendo só a Bíblia, né? Então, os comentários, a análise é muito importante. E aqui nós vamos ler sobre o autor, que nós sabemos que foi Moisés, né? Mas vamos ver aqui o que aqui diz o comentarista. Tanto os judeus como os cristãos têm tradicionalmente considerado que Moisés foi o autor deste livro, certo? O livro de Números. Visto que o período de Moisés foi pelo menos 1.300 anos antes do tempo de Cristo. O livro, em sua forma atual, tem passado por muitas mãos e até mesmo o original hebraico foi transliterado de um tipo de escrita para outro. Sem dúvida, aparecem adições de copistas e editores, aqui e acolá. A crítica literária extremada tem procurado negar que Moisés poderia ter escrito qualquer porção do livro e tem tentado dividi-lo em documentos que datariam de diversos períodos da história de Israel. As descobertas arqueológicas, entretanto, têm demonstrado a antiguidade das leis, instituições e condições de vida descritas no livro de Números. O ponto de vista de que o livro de Números saiu das mãos de Moisés e do tempo em que ele viveu é sustentado igualmente pela grande veneração com que os judeus tratavam Moisés e os escritos sagrados a ele atribuídos. Então, aqui fala sobre os historiadores, fala sobre a arqueologia, né? Então, está mais do que provado, né, que esse livro realmente foi escrito por Moisés. Então, há algumas pessoas que divergem, mas é assim mesmo, né? Nem tudo nesse mundo é combinado por todos, né? Sempre tem alguém que diverge. Então, vamos começar aqui no livro de Números, né? Vamos começar. Vamos ler alguns versículos. Números
capítulo 1, versículo 1. No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, já fazia 2 anos, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, e esses contarei segundo os seus exércitos, tudo, tu e Arão. De cada tribo vos assistirá um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos filhos dos homens. Estes, pois, são os nomes dos homens que vos assistirão de Ruben, Elisu, filho de Sedu, de Simão, Selumiel, filho de Zadai, de Judá, Naasson, filho de Aminadab, de Assacar, Natanael, filho de Zuá, de Zebulon, Eliabe, filho de Elon, dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde, de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazu, de Benjamim, Abidã, filho de Gedeone, de Dan, Aizé, filho de Amizadai, de Assé, Pagiel, filho de Ocrã, de Gade, Elisafá, filho de Deel, de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram os chamados à congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então Moisés e Arão tomaram estes homens, que foram designados pelos seus nomes, e tendo ajuntado toda a congregação, no primeiro dia do mês, segundo declararam a descendência deles, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, cabeça por cabeça, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim os contou no deserto de Sinai. Dos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra. Vou ler até o versículo 20 e amanhã nós retomaremos para ler mais deste livro maravilhoso. Vamos ler os comentários aqui, né? Versículo 1. Primeiro dia do segundo mês, isto é, um mês após a construção do tabernáculo, que está lá em Êxodo 40, que foi feito um ano após a saída do povo de Israel do Egito. Deus convoca o povo para um encontro através de Moisés, seu servo, no tabernáculo recém-construído, a tenda da congregação, em hebraico Moed, isto é, encontro de Deus com o povo. E o tabernáculo, que foi construído para ser um templo portátil. É o tabernáculo que foi construído para ser um templo portátil. Levantai o censo, né? Fazei o recenseamento, tomai a soma de todo o povo de Israel, através das famílias das tribos constituídas, capazes de sair à guerra. Recenseamento militar para avaliar a potência bélica do povo israelita, tanto para a defesa como para a conquista da terra prometida. Homens escolhidos, dos mais destacados de cada tribo, para serem chefes assistentes de Moisés, junto às suas respectivas tribos, designadas com investidura do cargo com os títulos de príncipes de Israel e cabeças dos milhares de Israel. A mensagem deste primeiro capítulo, Deus tem um censo de seus filhos, né? Deus sabe, conta, quer que Moisés saiba quantos filhos tem. Deus precisa de homens aptos para seu serviço, né? Deus sabe exatamente quais são os seus, e Deus tem um caminho de serviço
preparado para todos os seus. Vamos ler Efésios 2, 10. Efésios 2, 10. Efésios 2:10 diz assim: Pois somos feitura deles, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, aqui está falando que nós, né, somos preparados para andar nos caminhos do Senhor, né? O versículo 17: Procede-se ao censo que, sendo feito segundo a ordem de Deus, e bem diferente daquele que Davi fez, merecendo o castigo divino. Está em Samuel, 2 Samuel 24, 10 a 17. O que mais importa no comportamento cristão é estar atento à voz de Jesus em cada instante, sendo que uma coisa boa feita segundo a sua vontade deixaria de ser boa se praticada fora da sua vontade. Então, quando está fora da vontade de Deus, essa coisa não é boa, né? Então, nota introdutória de divisão do conteúdo dos números organizado. No Sinai, preparam-se para a invasão. No capítulo 1 ao versículo 10. Capítulo 1 a 4, a pureza do acampamento. Capítulo 5 a 6, o culto do acampamento. O progresso do acampamento. 9, a desorganização entre o Sinai e Moabe. Interrompe-se a invasão, capítulos 11 a 21. O descontentamento e a desconfiança, capítulo 11 a 12. A desobediência e o desastre, capítulo 13 a 14. A disciplina e a destruição, capítulo 15 a 21. A reorganização em Moabe, novos preparativos, capítulo 22 a 36. E a decepção de Balaão e Balaque, capítulos 22 a 25, e o novo censo da Força Bélica de Israel, capítulo 26, e novas experiências e novas leis, capítulo 27 a 31 e 32, novas leis das cerimônias e da divisão da terra, capítulos 28, 30, 33 e 36. Então, até o versículo 19, ou até o versículo 20 nós lemos, né? Então, deixa eu ler ainda o versículo 19, que diz: Como o Senhor ordenara, assim os contou. O dever da obediência. Obedecer a Deus é o supremo dever. Deus é o Deus da ordem e não da confusão. Está escrito em 1 Coríntios 14. Obedecer a Deus é o ideal que nos traz alegria, satisfação e felicidade. Obedecer a Deus é decisivo, sendo um sinal claro do fato de sermos seus filhos e dando-nos o sentido de uma missão a cumprir. João 4:34. Conclusão: cumprir a vontade divina na mais perfeita obediência é o dever e a coroa de cada crente. Aleluia, glória a Deus. Então, finalizando o dia de hoje, eu fiz em duas partes, né? A primeira e agora a segunda parte. Então, vamos orar, agradecendo ao nosso Deus por mais um dia. Amantíssimo Deus, muito obrigada, Pai querido, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor Deus, por Senhor nos amar tanto, Pai querido, a nos colocar leis e mandamentos que possamos cumprir, Senhor Deus. Muito obrigada por tudo, Senhor Deus. Muito obrigada pelos ensinamentos. Muito obrigada por ter mandado Cristo para morrer por nós na cruz, Senhor Deus. Em nome de Jesus, abençoa nossas vidas e nos guarda, Pai. Dá-nos um bom dia na Tua presença. E em nome de Jesus, nos protege de todo o mal. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. Amém e até amanhã, se Deus quiser.